Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participe. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário, deixado por ele, Princípios Sagrados Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta, como não poderia deixar de ser. São verdades divinas. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. Somente esse boletim, estudado e praticado e vivenciado pelos filhos de Deus, bastaria para consertar toda a humanidade. E com isso, rumaríamos mais rápido para atingir a divina civilização que Deus nos promete em Isaías capítulo 11. Vamos considerar alguns pontos que se fazem necessários. Primeiro, a doutrina de Deus vem tendo sido entregue há milhares de anos e foi assim praticada esotericamente. Moisés foi o primeiro que desejou que os dons mediúnicos fossem de caráter livre, como está no livro de Números, capítulo 11, na igreja dos 70, que foi corrompida após o desencarne de Moisés. Jesus veio entregar a doutrina de Deus, não fundou religião nenhuma, porque se precisasse vir Jesus para fundar algum clero, como aí está, sanguinário, inquisitorial, hipócrita, assassino, estelionatários, não precisaria vir. Por quê? Porque disso o mundo já estava cheio. Então seria apenas mais um para encher a linguiça da hipocrisia. Então, Jesus o tempo todo falava que a doutrina que ele ensinava não era dele, era do Pai. E quem reportar em Mateus capítulo 17, onde ele fala que Elias viria, restauraria todas as coisas, restaurar o que, se até então não tinha sido entregue nada? Porque a doutrina passa a ter corpo depois do Pentecostes, com a generalização da comunicação dos anjos, espírito ou almas, porque Jesus sempre trabalhou versado no mediunismo como profeta que era. E segundo, deu testemunho da lei da reencarnação, essa lei divina tão tripudiada e tão falada mal pelos religiosos profissionais, aqueles que não trabalham, vivem do dinheiro do suor alheio, hipócritas que são, produzindo cegos espirituais e com isso, ao desencarnar, legiões de revoltosos, porque esperavam uma coisa e após o desencarne é outra. E o boletim ensina tudo sobre o que Jesus entregou, a corrupção que viria, como veio, através da igreja romana, fundada em 313 por Constantino Cloro, porque até então não se vê pronunciar na Bíblia a palavra Igreja Católica Apostólica Romana. Foi inserida no contexto geral, porque o que está aí não é cristianismo, é romanismo e paganismos exploradores dos filhos de Deus. Vamos à leitura do boletim desse condensado doutrinário. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça,
Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Abre aspas. Quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Fecha aspas. As palavras do verbo exemplar ficariam sem cumprimento? Iria alguém restaurar aquilo que não teria sido corrompido? E na hora de restaurar, quantas corrupções, mentiras, enganações de todos os tamanhos teria de ser prejudicadas? Quantas súcias, camarilhas, máfias, comerciantes de idolatrias, de vestes e gestos, palhaços, teriam de sofrer interrupções? E quantos dogmas ridículos e quantas patifarias politiqueiras, de cleresias e outros sórdidos convencionalismos teria de procurar truncar a restauração, anunciada por Jesus, o ungido ou delegado, verbo modelar e modelador? No sermão profético, o verbo modelo anunciou os terríveis cataclismos, que antes do findar do segundo milênio, poria cobro aos crimes contra a doutrina da verdade. No Apocalipse, o livro profético, ou dos eventos por vindouros, e que mais deveria ser estudado pelos mosaístas e ditos cristãos, estão expostos os erros, as corrupções, os desvios que homens perversos imporiam aos filhos de Deus, em nome da doutrina da verdade entregue por Moisés e Jesus. A doutrina enviada por Deus. A doutrina enviada por Deus tem assento em 3 fatores fundamentais, vindos de Deus, não de homens, e no espaço e no tempo terão um triunfo absoluto, porque seus inimigos serão esmigalhados. Primeiro, a justiça divina obrigará aos transgressores da lei de Deus a que paguem até o último ceitil, ou nas trevas das subcrostas, ou nos umbrais exteriores, ou nas encarnações expiatórias. Não existe misericórdia divina, cuja função seja a de tripudiar sobre a justiça divina. Alertem-se os hipócritas, porque impoluta é a justiça divina, que retribui com impoluta justiça. Segundo, um verbo exemplar, um alfa e ômega, foi entregue, um modelo de tudo que deriva de Deus, o um essencial ou divino, e que a ele deve retornar, cumprido o ciclo da relatividade. O verbo modelo, ou alfa e ômega, é a dita criação ou manifestação de Deus, como Filho, e que deve retornar como Espírito e verdade, e como é tudo segundo o programa divino, seus inimigos serão esmigalhados, em tempo certo, pela justiça divina. Quem harmoniza, triunfa. Quem desarmoniza, sofre e retarda o retorno glorioso ao divino. Terceiro, os dons de Deus, a graça dos carismas, os chamados dons do Espírito Santo ou mediunidades, os agentes de comunicação entre encarnados e desencarnados. Anjo só quer dizer mensageiro, e de espíritos mensageiros a Bíblia inteira dá testemunhos totais. Somente quem é mentiroso só não entende quem deseja não entender. E Deus entregou 2 batismos coletivos de dons, um por Moisés e outro pelo verbo exemplar. E a advertência contra os blasfemadores está em Lucas 12:10. Os cleros ou profissionais de comércios idólatras e politiqueiros e outros fabricantes de ismos e mais ismos e mórbidos facciosismos foram surgindo e impondo as falsificações, várias no lugar santo, como adverte o Apocalipse. E como todo falsificador impõe suas falsidades, em nome do que é puro, suas imundícias tomam conta e proliferam. Estude bem, cada filho de Deus, a doutrina da verdade. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimento, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc.
Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou batismo de dons da história, ou batismo de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código de Conduta Universal, a Codificação Universal, ou Constituição Universal, a única que irá reger o comportamento dos filhos de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do Verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse, e por parte do ignorantismo humano fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás da lei até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os rabinos ou padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguisse e matasse os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. A doutrina da verdade se assenta a sua parte viva e perene na revelação consoladora, nos dons de Deus, que vincula a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Os textos bíblicos que tratam dos dons são mais de 70, e os que apresentamos basta para que os inteligentes e honestos tenham como entender e ensinar a outros para que entendam. Se quiserem se livrar das rigorosas sanções da justiça divina, pois o findar do segundo milênio é o tempo anunciado no sermão profético e no Apocalipse, como de Severíssimas Sabatinas. Aqueles que no século XIX fizeram compilações e codificações também muito erraram, por falta de melhores conhecimentos bíblicos proféticos, e por terem deixado de lado o livro dos Atos dos Apóstolos, as epístolas e o inconfundível Apocalipse, o livro que, ao findar do segundo milênio, todos deveriam estudar com muito respeito, principalmente os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, ler nessa ordem, porque ao ser feita a Vulgata, alteraram a ordem numérica dos capítulos. Por exemplo, capítulo 13, começo da besta romana, a grande corruptura, deveria estar antes dos capítulos 10, 11 e 12, que já apontam serviços restauradores. Estudem, mas na Bíblia, as graças mediúnicas oferecidas por Deus, Espírito Santo, é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinistas.
Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro dom de curar, a outra produção de maravilhas, a outra profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus, com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9, 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Responda, leitor. Qual a religião ou ismo quaisquer que ensina a ler os textos bíblicos, que trata dos dons ou carismas mediúnicos? Qual é o meio de comunicação, jornais, rádios, televisões, que tenha lugar e tempo para respeitar os ensinos bíblicos sobre a graça consoladora que os dons do Espírito Santo facilitam? Como então evitar que a justiça divina imponha terríveis ajustes de contas? Depois das tragédias apocalípticas, com os viventes reduzindo a 1/3, e Maria disse em Fátima 1/4, ao adentrar o terceiro milênio, que é a entrada no período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra, que é a segunda metade evolutiva a ser cumprida, ninguém irá pensar em ter um fanatismo dito religioso, porque irá saber como melhor viver a doutrina enviada por Deus, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo modelo e, com todo o zelo possível, não blasfemar contra os dons intermediários, porque homens passam, mas a lei, o verbo modelo e os dons não passarão. Cumpre entender e praticar. Não coloquem simulacros quaisquer no lugar da lei de Deus. Não deem falsas interpretações ao verbo modelar e modelador, personagem vivido por Jesus. Não deem falsas interpretações aos textos que ensinam sobre os dons, nem os esconda dos filhos de Deus.
a consciência de toda a carne, de cada filho de Deus, é responsável direta por tudo que Deus dá. Todos os demais informes prometidos na Bíblia para antes de findar o segundo milênio estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Faça-se apóstolo da verdade, ajudando a imprimir e distribuir os boletins, que não atraiçoa a lei de Deus, o verbo modelo e os textos sobre os dons dados por Deus. Com o mínimo de papel, ensine a vontade de Deus. Na presente hora apocalíptica, leia os capítulos 12, 19 e 14 do Apocalipse e preste muita atenção ao que ensina o 22, com aqueles futuros fora daqui, isto é, expurgos que deverão acontecer antes dos ciclos por vindouros, com a rotação planetária marchando no rumo da sagrada finalidade. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, Verbo do Eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras. Síntese de todas as verdades, como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais da tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Ponha, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da bondade, do amor e da virtude, como sendo a que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambula pelos planos inferiores da vida, o sentimento de simplicidade, e esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem, nas obras de fraternidade, o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos, que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faz que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, ponha em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sinta a importância da liberdade. Que Deus pague a todos. Graças a Deus. Agradecemos a todos que se inscrevem no canal, que nos acompanham nos boletins semanalmente. Se quiser deixar perguntas nos vídeos, pode deixar que responderemos em tempo oportuno. Perguntas, dúvidas, teremos o maior prazer em atendê-los. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim. Que Deus ilumine, que Deus pague a todos.